Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo nessa segunda-feira enfrenta o Vasco da Gama, né, pela semifinal do Campeonato Carioca, primeiro jogo. Vasco da Gama, como terminou à frente do Flamengo na Taça Guanabara, né, tem a vantagem do empate nos dois jogos. Sendo assim, o Flamengo entra com a obrigação de conseguir ganhar os dois jogos para poder avançar à final ou contra o Volta Redonda ou com o Fluminense, numa possível final, caso o Flamengo chegue, né? Espero que chegue. O Flamengo vai ter mudanças na escalação, né? Continua com 3 zagueiros. Vitor Pereira tá insistindo nessa formação com 3 zagueiros. 2 alas muito ofensiva aí. Mateuzinho volta a ser titular nesse time aí. E o Gerson está cumprindo suspensão. Então vender Casagrande aqui como um dos maiores apuradores aí, na minha visão, do Flamengo. Ele trouxe notícias importantes sobre o Flamengo e a escalação do Flamengo. Então vamos embora reger aqui o que o Vender Casagrande falou sobre essa escalação do Flamengo aí, né? Vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal, créditos ao canal do SBT Sport, link na descrição como créditos e vambora para o vídeo que tá muito bom. Valeu! Não sei o que conta a fofoca pro Vender. É drone. É drone. Vocês não viram nos Estados Unidos outro dia? É negócio de ET que tava lá. Era o Vender. Ele tem drone pra tudo quanto é lado. Ele sobe o drone dele, vai até lá o ninho, ó. Ó, e andam dizendo por aí que acharam o X9. Isso é igual barato. Você mata uma, aparece um monte. Não adianta, não. Pô, para com isso, pô. Antes foi só um, né, Pô, caramba. Eles acham que é só um. Esquece, pô. Isso aí... Olha só, gente, isso existe há anos. Né? Desde quando o Pedrosa começou, quando eu comecei, quando Fernanda Maia começou. O que me surpreende é jornalista ficar preocupado com isso. A minha pergunta que fica é, a pessoa que reclama disso vai parar de informar sobre contratação também? Porque isso também, teoricamente, atrapalha o planejamento de um clube. Mas dito isso... Sobre qualquer coisa, Vênia. É isso. Dito isso, qual é o Flamengo de o provável Flamengo para pegar o Vasco daqui a pouco é o seguinte, dessa vez ele treinou, tá? Só para ser justo. Dessa vez ele treinou, tanto é que a gente soube ontem. Vamos lá, Matheus Cunha no gol, 3 zagueiros, Pablo, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno. Aí vem o meio de campo, Mateuzinho de um lado, Ayrton Lucas do outro, Vidal e Thiago Maia e a trinca ofensiva Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ou seja, Gerson suspenso, obviamente não pode entrar em campo, ele deixa Everton Ribeiro no banco, deixa Cebolinha no banco, que para mim deveria ser titular, porque é o melhor jogador do Flamengo no momento. No lugar de quem, você acha? No lugar de quem? Hoje. Se ele for, você escolheu o Cebolinha hoje titular, quem você tiraria? Eu tiraria um volante, talvez. Não botaria o Thiago Maia, por exemplo, que é um jogador que se recuperou há pouco tempo de uma entorse. Não sei se está 100%, obviamente que para ser escalado como titular ele deve, na visão do Vitor Pereira, deve estar 100%, mas eu colocaria o Everton Cebolinha. Eu penso o seguinte, não sou treinador, apenas um comentarista aqui no SBT, tem que jogar os melhores no momento. E se o Cebolinha, ele está numa crescente, vive um bom momento, fez um golaço contra o Fluminense, por que não colocá-lo? Mas o Vitor Pereira entende que esse é o melhor time para encarar o Vasco daqui a pouco. E o Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? Nenhuma mudança, assim, relevante. Muito pelo contrário, o que a gente sabe é que o Miranda teve uma lesão. A gente trouxe aqui, teve um estiramento de 2 ligamentos do tornozelo e por isso vai ficar um tempinho parado. O Capasso vai ser o titular. Ele que já tinha entrado contra o Flamengo. Então o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim. E contra o Bangu também, né? E contra o Bangu também, Contra o Bangu também. Mas aí jogou um time bem diferente na linha defensiva. Ele tem feito bons jogos. Então talvez a não entrada do Everton Cebolinha e a escolha pelo Thiago Maia e o Vidal no meio seja para você ter uma competição mais justa nesse setor. Outro ponto também me chamou a atenção nessa provável escalação do Flamengo é a saída do Léo Pereira, que é um jogador que ele gosta. Verdade. Ele vai colocar provavelmente o Pablo para atuar do lado esquerdo da zaga, Rodrigo Caio centralizado, Fabrício Bruno na direita. Me chamou a atenção também a ausência do Léo Pereira. Mas enfim, é o Vitor Pereira, ele está seguindo o que ele acha que é o melhor para o Flamengo nesse momento. Eu acho o seguinte, que o Vitor Pereira vai começar a escalar o time do Flamengo conforme joga o adversário. Pelo que eu estou entendendo, porque a todo momento ele muda. Faz sentido. E a gente, a todo momento ele muda, e eu comentei aqui outro dia que isso é um hábito muito comum no futebol, né? Não mudar o esquema tático, que ele nem tá mudando, continua aí com os 3 zagueiros dele, né? Ele não tá mudando, mas muda as peças. Isso é muito natural no futebol brasileiro. A gente vê muitos times se adaptando, estudando o adversário e mudando suas peças de acordo com o adversário. Isso só não acontecia com o Palmeiras
e com o Flamengo. Que eram dois times tão soberanos que eles jogavam do jeito deles, independentemente do adversário. E aí talvez seja um estranhamento para a torcida do Flamengo hoje ver essa mudança tão constante do time, não saber, entre aspas, escalar o time, porque muda conforme o adversário, Pedrosa. É um novo treinador, né, cara? E é uma nova competição para os próprios jogadores também. Você imaginaria que o Rodrigo Caio, no começo de 2023, seria o titular do Flamengo? Não, Fluminense também não mudava no ano passado o time de acordo com o adversário. Fluminense também não muda. E segue não mudando. São mudanças pontuais. Por exemplo, o Palmeiras, nesse final de semana, jogou com Tabata na direita e jogou muito. Que pegou muita gente surpresa. Exatamente. Tava jogando o Endrick. Aí depois o Giovani entrou, o Endrick nem entrou. Então, assim, o Flamengo hoje, repito, é uma competição porque tem um novo treinador e tem os jogadores que são de altíssimo nível tentando disputar a vaga. Então, eu acho natural isso acontecer no time do Flamengo. Vamos dar uma pausa aqui? Hoje na redação... lembra o dia da pipoca, com queijo, sem queijo, que foi uma coisa aqui, uma confusão no nosso Twitter? Hoje, na nossa redação, estava conversando com o Paquito, com o Renan, nosso grande editor, o rei do bet, o que a gente estava falando sobre o Flamengo 2019, que era um time muito encantador, né? Se a gente lembrar de todos os times do Brasil, que você na idade que você tem, você na idade que você tem, a gente tem um público que é bem mais velho, né? Você aí que é mais velho, vamos relembrar esses times que venceram muito, não é só que jogou bem, não. Que venceu, que também eu vou falar do Carrossel Alvinegro. Respeita a minha história. Não, é isso. Mas times que venceram, convenceram e jogaram bonito. Que você assistia a partida, não era nem teu time, mas tu queria ver jogar. O Flamengo 2019 é um desses. O Palmeiras, daí eu vou dar minha opinião aqui, é muito efetivo, é muito construtivo, é muito implacável, né? Mas não é tipo, ai, que... tô babando, o Palmeiras joga por música. É a minha opinião, tá? Cada um tem um gosto de futebol. O Big Boy está bravíssimo no meu ouvido, porque ele fala que é Taubaté, mas ele é Palmeiras. Não, seja que ninguém falou nada aqui ainda. A Fernanda que deu a opinião dela. Eu vou dar minha opinião em uma palavra sobre o Palmeiras. Encantador. Ponto. Encantador. Pode ser por vários motivos. Por vários motivos. Mas por beleza de jogo, o balé do futebol... O Palmeiras de hoje, ele é mais encantador, bonito, e não tô falando efetivo não, tá? Que também pode ser que pode brigar por isso. Que o Flamengo de 19? Não. Mas era isso que ele tava falando aqui no meu ouvido. Não tá? é. Mais encantador, mais plástico, sabe por quê? Mas aí depende do que você enxerga de beleza no futebol. Porque o Flamengo do segundo semestre de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus, era isso tudo que o Palmeiras é, encantador, e ainda tinha um futebol bonito. E é o que eu tô falando. Entendeu? E olha aqui, eu sou clubista, eu sou Botafogo demais, não preciso provar isso pra ninguém. Mas aquele Flamengo de 19 era isso mesmo. E não, na minha opinião, não era mais... a gente pode botar na disputa de tudo. Pra mim, o Flamengo 19 era melhor que o Palmeiras de hoje. Eu não sei na opinião de vocês. Eu já não concordo. O primeiro que esse Palmeiras, a gente tem que lembrar que não tô falando de longevidade, tá? Tô falando do momento ali. Eu acho que talvez um dos desafios do Vitor Pereira, por exemplo, nesse elenco do Flamengo, é você motivar os caras a eles continuarem ganhando tudo com a gana que eles tinham, por exemplo, em 2019. Esse Palmeiras, você não precisa de nada. Os caras têm na cabeça deles que eles têm que competir, eles têm que vencer tudo. E isso é muito importante, isso é muito vistoso no futebol. Você conseguir manter esses caras completamente motivados, jogando um futebol perfeito. Eu posso falar assim, porque o Palmeiras joga um futebol praticamente perfeito. É perfeito. Os caras são bem taticamente, bem tecnicamente, são conscientes quando um tem que sair e o outro entrar. O Dudu sai do jogo claramente revoltado, mas ele não dá um pio. Um pio. Ele sai assim de cabeça baixa, senta de cara feia no banco e fica quieto. Por quê? O que aconteceu no final do jogo? O Palmeiras ganhou. É por isso que eu falo. Mas às vezes é por isso que eu falo que o Flamengo de 2019 tinha isso tudo. Ninguém reclamava. Por exemplo, se o Jorge Jesus tirasse o Gabigol na ocasião, ele não ia reclamar. Ele poderia reclamar internamente. E isso até acontecia, várias discussões no treino. Mas enfim, tinha isso tudo e ainda tinha um futebol bonito. Só que aí eu levo em consideração aquilo que o Pedrosa disse. O Abel Ferreira está conseguindo fazer esse time jogar. Mas eu falei, mesmo esquece durante... a longevidade. Não, tudo bem. Esquece. Mas isso tem que ser ressaltado. Por quê? O Palmeiras ele consegue pôr ponto final em histórias de jogadores. É o que o Flamengo não consegue fazer. Mas aí eu o Flamengo não sabe encerrar ciclo. Mas não vamos Esse falar é o mais de longevidade. difícil. A gente está falando do Cara, que você viu. O Palmeiras perdeu o melhor jogador temporada. De 2019. Temporada. Vamos de temporada. Eu falo que... Eu não sei qual é o melhor Palmeiras. Qual é o melhor difícil. Palmeiras? Eu não
Sei qual Gente, futebol é muito complexo de você ficar comparando. Ih, gente, calma aí, lá vem o Big Boys. 4 times. Santos, do Neymar, é melhor que o Flamengo de 2019. Concordo. Melhor não, pra mim era mais plástico. Cruzeiro do Luxemburgo, que tinha o Alex. Esse era sinistro. Esse era sinistro. Era assim. O Palmeiras de 96. Não Mas lembro. calma aí, vocês estão expandindo o debate, pô. O Vasco Mas eu de falei no início. O Vasco de pessoal 2000 lembrar os também. times. Ah, tá. Gente, olha só, é pra vocês lembrarem também. isso Podem aí- mandar aqui no hashtag O SBT Vasco Esportes. de 2000 também era, batia de frente Verdade. tranquilamente A com o gente fez Flamengo. a gente- O Vasco de 97 a 2000, pode escolher o que você quiser. A gente fez um 11 contra 11 aqui pro SBT Esporte, né? E o Vasco bateu E o Vasco de... bateu de lavada no Flamengo Não, desse foi. ano. Não, no temporada. Foi qual temporada que a gente fez? 22, né? Foi de Eu, 2022, pelo menos, né? votei nos 9 do Vasco da Gama. É, difícil, né? Aqui, Mas precisa ser ressaltado também, o Jorge Jesus conseguiu fazer num curto espaço de tempo. Porque se a gente parar para analisar, ele fez em e às 5 vezes meses. só conseguiu por isso. Que se fosse num longo espaço E, de tempo, e não ia assim, conseguir. também esse tem é o que mérito lembrar, do Abel. porque ele teve tempo também, né? Quando ele chegou, teve aquele período ali de pré-temporada, tanto é que teve um amistoso contra o Madureira na Gávea, que ele gritou, tá mal, Tá Arão, mal, Arão. tá mal, Arão. Mas, ó, o Big Boys, ele é muito Palmeiras, né? Não tava ligado Ele é nisso. muito Não, mas Palmeiras. eu vou ser Mas eu sincero. entendo. Mas eu sou... O Abel fez isso no Palmeiras também, ganhando uma Libertadores. Eu e uma Copa do entendo. Brasil em Eu Palmeiras. Eu concordo. sou um cara que eu bato palmo pro Palmeiras. Eu assisto o Palmeiras com prazer hoje Eu em dia. também, eu também Eu assisto. sento... O Palmeiras é o time do século do futebol brasileiro. Até Do aqui. século? Do século, com certeza. O time tem 2 Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que tu imaginar o que o Palmeiras ganhou. Peraí que ele tem que falar uma coisa pra você. O que que é? Pedrosa, você é o número 1, cara. Porra, mas gente, é verdade, a realidade é essa. A realidade é essa. Não, e sabe o que eu acho mais Vamos maneiro falar também do no protesto, Palmeiras? fala. As coletivas do Abel Ferreira pós-jogo. Ele dá uma aula. Ele explica por que ele colocou o Tabata, por Ele só exemplo. precisa parar de fazer uma coisa. O quê? Chutar microfone. Aí ele vai ficar... Ah, mas eu acho que... Vem de Aí, casa. Aí, o 60 segundos com o beijo ontem no Instagram dele foi o melhor, a carinha dele. Valeu, Narigudo, tamo junto, abraço, Benja. Enquete na tela. Quem vence o clássico dos milhões? Flamengo. Esse menino é bonito, né, cara? Ele é. O Gabi também faz um charme, Tchan. Mas... O Gabi acho que é mais estilo, né? O Pedro Raul não. O Pedro Raul nasceu com o dom da beleza, né? Ah, é? É. Entrou na fila quantas vezes? Ah, nem precisou. Não? Esse aí não precisou, não. Furou fila? Pô, meu Deus do céu. Eu queria ter 1/10 só da beleza desse Eu homem. notei você um pouco emocionado. Não, cara, mas eu acho que as pessoas se emocionam, né? Quando fala da beleza do Pedro Raul. É uma É. coisa um pouco chamativa. Flamengo ou Vasco? Vence hoje. Ou empate, né? Boa tarde Boa pra tarde, você, Fábio. GV. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que o Flamengo vence hoje. Vai ser um jogo bem complicado, para ser bem sincero, mas Eu eu acho que vai ser. Eu acho que pela característica desse time do Flamengo hoje, espero um Vasco não tão saindo tanto para o jogo. Acho que o Vasco vai esperar um pouquinho mais o Flamengo, até pela vantagem que tem. Então acho que isso vai fazer com que o Flamengo tenha mais volume e ganhe o jogo de hoje. Então, quem vence hoje? Flamengo ou Vasco? Não tem empate não, tá? E daqui a pouco tem ódio da Betânia. O Vasco tá numa crescente, numa evolução boa, né? O Barbieri tá fazendo um bom trabalho no Vasco. O Vasco tem a sua vantagem, eu acredito também que vai segurar também, então o Flamengo vai ter mais volume. Mas eu acredito que o Flamengo vence o jogo. Mas a ida vai falar muita coisa sobre a volta. Prováveis escalações de Flamengo e Vasco hoje. Aliás, um linha de passe especialíssimo, 11h10, terminando Vasco e Flamengo com tudo do pós-jogo de São Paulo e Água Santa também. Prováveis escalações. Varando a madrugada, que é assim que é bom, logo na segunda-feira. Varando a madrugada, que é assim que é bom, logo na segunda-feira. Não tem o Santos, hein, rapaz? O Santos tá eliminado do Paulista e do Carioca, é isso? Carioca, viu? Caramba! Não tem o Santos de novo? Matheus Cunha joga melhor com os pés. Olha os três aí, ó. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo Vida. Olha o retorno do Thiago Maia aí. Ayrton Lucas, Matheus. Esse time já é diferente daquele time que jogou contra o Fluminense, né? Já é outro time também. Mas é bom lembrar, o Gerson não joga ali porque ele tá suspenso. Não é exatamente uma opção técnica. Exatamente. Quem Arrascaeta, tá fora ali... Pedro e Gabi não tem Everton Ribeiro, certo? Eu acho que o Everton Ribeiro virou bola da vez, né, nessa conversa, hein? Sei não, hein? Perdeu o canto dele ali? Não sei. Cadê o Vasco? O Vasco do vizinho do Pedro Ivo. Não, ele viajou, foi pro Rio. Vai ver as semifinais lá. Junto com o vizinho do Brelha. Ó o Léo Capasso Jardim. aí. Pumita. O Pavar da Colina, não é isso? Pavar da Colina. Capasso e Léo e Piton. Rodrigo, Andrei e Jair, de novo a dupla. Alex Teixeira, Gabriel Peck e o Giroud da Colina, Pedro Raul.
esse é o Vasco do Barbieri. O meu vizinho que foi pro Rio, ele já tava querendo a camisa do Capasso, sabia? Cara, Já? A carência é um negócio Impressionante, hein? Mas de cara assim? O Capasso é o que distou um pouco ali, né? Porque do meio pra frente, esse time do Vasco, todo mundo já conhece isso aí e não tem o que fazer. Tá na ponta da língua, Bubu? Tá na ponta da língua, né? Mas, bom, segundo o Birner, que é muito fã do Léo, né? Só ter o Léo ali, então já... Não precisa nem o parceiro, qualquer um ali tá bom, né? Agora eu tô estranhando a ausência do Santos de novo, né? O Santos tá lesionado, alguma coisa? É complicado, porque não necessariamente... Ele não vai tentar replicar o que ele fez contra o Fluminense, até porque a ideia contra o Fluminense era muito clara, era você sufocar, tirar a saída de bola de um time que vai tentar ter a bola, que é o time do Diniz. A ideia hoje, a meu ver, é oposta, porque quando o Barbieri fala que tem que saber jogar com o Flamengo, a bola é do Flamengo. Eu me fecho, o Flamengo propõe. Então, a explicação que se tem... o Vene Casagrande até que traz a informação da escalação, ele fala que a opção é do Matheus Cunha por uma situação de trabalhar melhor com a bola nos pés. Então, que vai tentar construir algo desde o início ali. Mas o Santos também não tinha esse mérito quando foi contratado? Também não falava bola nos pés? Eu acho que tem uma situação muito, muito curiosa de quando chega um treinador assim, o Vitor Pereira, ou alguém de fora, que não é dado a certas amarras. Não interessa o peso do Santos. Se na convicção dele é o Matheus Cunha, se ele gostou, vai barrar. Pô, mas ele pegou um pênalti. Ele não pegava pênalti. Foi criticado contra o Del Valle porque não pegava pênalti e tal. Aí contra o Vasco ele pegou o pênalti. Mas se ele acha que o fundamental é a bola no pé, ele está enxergando o Matheus Cunha melhor. Eu acho o Santos no pacote melhor, mas eu respeito a decisão do Vitor Pereira. Agora, está ficando claro que ele começa a desenhar para confrontos mais pesados, confrontos mais importantes, independente de sufocar, tirar a bola, como foi o caso contra o Fluminense, independente de sufocar tendo a bola, que deve ser o caso contra o Vasco, ele começa a desenhar um Flamengo ideal com 3 zagueiros. Começa a mudar muita coisa. Ele começa a ficar mais confortável para ter Thiago Maia e Vidal. Você perde alguém ali de combate tendo esses dois com 3 zagueiros. Então ele começa a esboçar o que ele acha que é. E entra naquele papo. Ele não quis mexer de início, mas aí ele começa a ganhar lastro para mexer, né? Porque você vacila no Mundial, vacila na Supercopa, vacila na Recopa, perde Clássico, perde... Eu tô com autoridade para mudar. Ele começa a mudar. E o mudar passa por também de sacar um Everton Ribeiro, trocar um goleiro, porque na convicção dele o jogo é outro. E acho que a gente começa a enxergar um Flamengo mais próximo do que o Vitor Pereira considera o ideal. Vai dar certo? Ninguém pode cravar que o Flamengo do Vitor Pereira vai dar certo. Acho que está bem longe disso. Agora, o que falta para ser ideal? Ele tá... Falta render, né? Só isso? Falta render. Não tem nenhuma peça? Rende, a escalação que a gente viu, você acha que é isso aí mesmo? Ele rende 45 minutos contra o Fluminense. E contra o próprio Vasco. Muito pelo sufoco, não pela bola no pé. Ele rende em algum momento contra o Vasco. Ele ainda não teve um rendimento de 90 minutos. Não, você virar e falar, foi a grande partida do Vitor. Foi o Flamengo que o Vitor desenha. Não tem. Falta render, falta entregar, falta... O Zé gosta de performar, né, Zé? Que você usa muito. Performar. Então, flopar também, ele gosta. Especialmente no último terço. No último terço, com a bola. Tem que performar no último terço. Então, assim, ele ainda não teve isso. Então, ele está tentando, ele está mexendo. Só que eu acho que ele ganhou um lastro para mexer, porque quem vinha jogando não entregava. O Gerson está suspenso. Você tem a facilidade para manter Vidal e Maia. Facilidade é justificável. Agora, ele está dobrando, né? Está dobrando a aposta. O time não rende, ele vai mexer, vai dar a cara dele. Precisa entregar, precisa render. Eu só peço a Deus uma coisa, que eu gosto muito de malandragem. Não. Eu peço a Deus uma coisa porque eu gosto muito desse rapaz. Eu acho ele uma pessoa do bem, um sujeito do bem. No futebol a gente precisa ter pessoas assim. Pelo menos o pouco contato que eu tive com ele deu para ver que ele é de boa índole. Chama-se Rodrigo Caio. Tá na zaga, hein? Sim. Você queria falar Rodrigo Bueno. Por isso, Rodrigo... Por isso que ele está conseguindo colocar, por exemplo, o Thiago Maia e o Vidal na frente da zaga, e aí vai dar uma sustentação melhor. Tem uma sustentação melhor, porque sem o Rodrigo Caio, ele testou com o Thiago Maia, Fabrício, Davi Luiz, Thiago Maia aberto pela esquerda. Testou muitas vezes o Varela fechando também como um terceiro zagueiro e não conseguiu. O Rodrigo dá a possibilidade daquilo que os outros zagueiros não dão em termos de segurança, que é a velocidade. Não sei como o Rodrigo vai... Como eu falei, espero que ele não se machuque, peço a Deus para que o proteja sempre, porque, primeiro, antes de mais nada, nenhum jogador gosta de se machucar. Ninguém gosta de ficar fora do seu trabalho. Alguns sim, outros não. Mas espero que ele consiga ter uma sequência para jogar, para justamente ajustar esse Flamengo. Porque com a presença dele, ele tem... o Vitor Pereira tem um zagueiro que vai arriscar jogar, porque o Rodrigo Caio tem essa personalidade de tentar jogar, mas, ao mesmo tempo, ele tem a velocidade nas coberturas, coisa que o Davi Luiz não faz. Davi Luiz não é um jogador para ficar na zaga, para sobra. Davi Luiz é o cara que tem que ir para o embate, tem que ir para a porrada, tem que marcar o centroavante, porque se ele ficar
para fazer a sobra, vai ter problema. E nós já vimos aí várias vezes o Flamengo com problemas, justamente porque o Davi Luiz não tem essa capacidade de fazer essas coberturas. O Rodrigo Caio tem. Então ele já tem um sistema defensivo que provavelmente vai ficar um pouco mais seguro. Aí você tem o meio-campo, que é mais protegido, que é o que o Flamengo está com dificuldades, que é dominar o meio-campo, porque você pode jogar, mas quando você perde a bola é um Flamengo totalmente desequilibrado. Então, provavelmente, Thiago Maia aberto pela esquerda, Vidal pela direita, aí você tem os dois alas, a sustentação ali atrás, para dar sustentação onde? No meio-campo, porque o Arrascaeta vai poder, como diz o Bubu, flutuar. Entendeu? Bater asas como uma águia, assim, né? Um beija-flor. Um beija-flor, minimamente ele funcionou melhor naquele início do Flamengo. Então aí ele vai soltar, e aí porque ele tem essa sustentação. Você tem 3 jogadores defensivos, 2 no meio campo, e você tem essa facilidade dele fazer essas flutuações, né? Esses bater asas, né, nas costas dos zagueiros, porque aí você vai ter 2 alas, aí o centroavante, eles não precisam ficar se movimentando para abrir os espaços. Então é isso aí, nós temos mais um vídeo aí. Nesse ponto que o Zé ali chegou a citar sobre o Rodrigo Caio, né? Um ponto que o Rodrigo Caio tem de diferente dos outros zagueiros aí do Flamengo é o ótimo passe, né? Então o Rodrigo Caio no sistema defensivo é um zagueiro que ele arrisca mais, né? Com a bola nos pés, e tem um passe que nenhum zagueiro do Flamengo tem, né? Então isso o Flamengo acaba ganhando uma saída de bola do sistema defensivo até a transição do setor de meio de campo ali, né? Então, o Rodrigo Caio é um zagueiro veloz, mesmo voltando de lesão, né? Com essa formação que o Vitor Pereira tá começando a esbolçar, né? O Vitor Pereira, possivelmente, se ele ganhar o Carioca e permanecer, a gente já tá conseguindo ver que essa formação de 3 zagueiros deve ser a formação que ele vai começar a utilizar daqui pra frente, né? E aquilo, que deu muito certo contra o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo já o time morreu e o Fluminense começou a tomar conta do jogo. E a gente começou a fazer substituição. É aquilo. Essa formação me agrada, entendeu? Me agrada muito. Quando o time tá com a bola, o time consegue sufocar o time adversário lá em cima. Mas quando perde a bola e sofre contra-ataque, os 3 zagueiros geralmente ficam meio expostos. Aí vai ter que ter duas camadas de defesa, né? Que é os volantes ele vai defendendo do contra-ataque. Possivelmente o Vidal deve avançar mais um pouquinho e o Thiago Maia ficar mais recuado, né? E o trio de zaga ali, né? Geralmente o trio de zaga ficou muito exposto no Fluminense, né? No segundo tempo. Espero que agora não fique. Então, é aquilo. O que a gente esperar desse Flamengo contra o Vasco, né? Espero que o Flamengo consiga fazer um bom jogo. Essa formação que o Vitor Pereira tá começando a esbolçar no Flamengo de alguns jogos pra cá, né? Dê certo com o Vasco. Acho que foi o Vene que falou que ele vai começar a mudar peça, né? Peça por peça, dependendo do time. Então ele vai começar a escalar o time de acordo com o seu adversário. Alguns técnicos do Brasil, até da Europa, fazem isso. E é aquilo. O resultado é uma coisa que o Vitor Pereira... O resultado na partida é um ponto que o Vitor Pereira precisa urgentemente ganhar, fazer resultado. Mesmo se não apresentar um bom resultado, tem que jogar para ganhar. Tem que fazer resultado, ganhar o jogo. 1-0, 2-0, 2-1, ganhar o jogo. Porque o Vasco tem a vantagem do empate. Então, é isso aí. Palpites para o jogo, né? Palpites é sempre bom. Palpites aí, né, pro jogo, para ver quem ganha. Pelo menos esse jogo o primeiro jogo, o jogo de ida, porque o Vasco tem a vantagem do empate nos 2 jogos. Os 2 jogos no Maracanã. O Flamengo é mandante agora e depois o Vasco, que é o mandante. Palpite. Deixa eu dar uma olhada aqui no palpite, pensar aqui. Já pensei no palpite, vai deixando seu palpite aqui, né? Antes de eu falar o meu, tu deixa aqui nos comentários. Vai demorar 5 segundos para você deixar seu palpite aqui nos comentários. Meu palpite para esse jogo é 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, é isso aí. 2-0 Flamengo no primeiro jogo. No segundo jogo a gente vê como que vai ocorrer a situação aí. Mais 2-0 nesse primeiro jogo aí. É isso aí, tamo junto. E deixa o seu like aí, valeu.